a Luana Marcondes fez outra pergunta, muito boa também, que é o uso de GH por atletas. E isso é maravilhoso porque ela soube perguntar para atletas e não para pessoa que usa achando que é atleta ou achando que tem efeito X ou Y que vai melhorar o físico dela. Primeiro, se você não tem dieta e exercício adequado, se você já não consegue um físico muito bom sem usar esteroide anabolizante, o esteroide anabolizante que você usar só vai piorar o seu físico, vai piorar a sua saúde, só que por experiência própria. 99% das vezes você fala para uma pessoa que o esteroide vai piorar a saúde dela, é a carga pro que você está falando. Então, na hora que eu explico para uma pessoa que usar esteroide anabolizante no geral, na hora que você está tentando ganhar mais silhueta, na hora que você está tentando perder gordura, na hora que você está tentando melhorar esteticamente, que isso não vai adiantar de nada se ela não fizer dieta e exercício 2 ou 3 vezes melhor do que uma pessoa que não faz uso de esteroide anabolizante. Geralmente ela não quer. Ela acha que o esteroide é um atalho para o físico que ela quer. Na verdade, o que ele faz é acelerar o processo que você está tendo. Então, se você está comendo errado e fazendo exercício errado, você vai se ferrar de um jeito maravilhoso. Então, 99% das pessoas só vai ter prejuízo com esse tipo de coisa. E mesmo os 1%, que talvez melhore fisicamente ou esteticamente por causa disso, eles vão ter muito prejuízo por causa disso. Os outros 99% não vão ter nem o suposto benefício de melhor estética. Eles só abrem mão da saúde. Tirando isso da frente, vamos para o efeito do GH no organismo. Basicamente, o primeiro grande efeito do GH, ele te dá um pico glicêmico. Você tem alguns receptores no fígado, tipo GHRS, que respondem ao estímulo do GH, liberando a glicose ou glicogênio que o fígado estoca para a sua corrente sanguínea. Qual que é o problema disso? Melhor, eu vou falar de todos os efeitos, depois eu falo dos problemas disso e por que atletas costumam utilizar e o que uma pessoa que não é atleta teria por causa disso. Outro efeito do GH é estimular a iodinase tipo 2, que transforma preferencialmente T4 em T3 livre. Então, se você usa o GH, você fica levemente hipertireóide. Um efeito dele também é inibir a 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 1, que transforma cortisona inativa em cortisol ativo. Ou seja, ele diminui a sua cortisolemia, o cortisol circulante no seu corpo. Qual que é o problema disso para uma pessoa que não está habituada a isso? Ou quais são os problemas que qualquer pessoa vai ter usando esse tipo de esteroide anabolizante? Na hora que você tem pico glicêmico com muita frequência, você aumenta a resistência periférica à insulina. Porque na hora que você tem esse pico glicêmico, mediado pelo GH, o seu pâncreas, as células beta-pancreáticas nas ilhotas de Langerhans, elas produzem insulina para colocar aquela glicose toda para dentro da célula. A curtíssimo prazo isso pode ter um efeito anabólico, porque a insulina é o hormônio mais anabólico que a gente tem. Ele estimula a via da AKT e diminui a via da JNK. Via da AKT para você construir músculo, JNK, a grosso modo, para você diminuir o músculo que você tem. Só que junto com a insulina, o seu pâncreas também produz uma proteína para controlar ou modular a ação da insulina, que é a SOX3. A SOX3, a longo prazo, o que ela vai fazer com você é uma resistência periférica à insulina. Então, cronicamente, se você continuar tendo esses picos de glicemia por causa do GH, a única coisa que você vai ter é resistência à insulina. E lembra que eu falei que a insulina é o hormônio mais anabólico que a gente tem? Não faz muito sentido você querer crescer à base de GH, crescer, obviamente, tendo hipertrofia à base de GH, sendo que ele inevitavelmente vai levar à resistência periférica à insulina.
Tanto é que ele é um dos hormônios, ou o hormônio mais diabetogênico, ou seja, que gera diabetes para praticantes de musculação, pessoas que fazem abuso dessa substância. Outra ação dele, estimular a deiodinase tipo 2. Qual que é o problema disso para uma pessoa que está eutrófica? Na hora que você estimula a deiodinase tipo 2, você transforma mais T4 em T3, aumenta o T3 circulante, só que muito T3, ele dificulta a sua hipertrofia muscular. Por quê? Na hora que você faz uma musculação, uma atividade física resistida, você tem algumas fases da hipertrofia. Você tem a expansão, fusão e migração de mionúcleo. Não nessa ordem. Mas basicamente, para o seu mionúcleo fundir, ele precisa de um certo tempo. O que acelera essa fusão é o T3. Só que o que desacelera essa fusão é o T3 reverso. Então, na hora que você tem um pico de T3 e diminui proporcionalmente o T3 reverso, seu mionúcleo não vai ter tempo para fundir do jeito que ele deveria. Então, você vai ficar com a musculatura subdesenvolvida. Ela não vai se desenvolver do jeito que ela deveria, no tempo que ela deveria, se você ficar hipertireoide. É por isso que na hora que você vê um paciente, uma pessoa no geral, com hipertireoidismo, ela não tem um músculo exuberante, uma coisa maravilhosa. Ela tem, na verdade, uma musculatura até aquém do que ela deveria. Junto com essa ação da insulina, você tem um outro problema, na hora que você tem esse pico glicêmico. Na hora que você tem o pico glicêmico, o seu rim, ele tenta segurar o máximo possível de glicose, porque glicose para o nosso organismo é praticamente ouro. Então, no túbulo contorcido proximal do néfron, o que você tem são transportadores de glicose que fazem você não perder a glicose na urina. São transportadores tipo SGLT2. Eles transportam a glicose junto com o sódio. Então, na hora que você tem um pico de insulina, alguns autores falam 40 miligramas, já é muito, 40 unidades de insulina, já é o suficiente para ativar esse efeito. Você tem um efeito similar à aldosterona. Isso faz você reter líquido. Então, na hora que você tem esse pico de glicemia, você ativa indiretamente o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que faz você reabsorver mais sódio. Então, você vai ficar mais retido. Aposto que você já viu na sua academia aquele cara que usa GH e a cara dele é meio bolachuda, cara mais redondinha. Você tá na cara que ele tá retendo líquido? Cara de GH. Outro problema dessa retenção de líquido: acúmulo de líquido sinovial. Então é a pessoa que tem muito síndrome do carpo. Por quê? Na hora que o músculo dela incha por causa do GH, aqui no túnel do carpo, você tem vários tendões que passam. Na hora que esses tendões incham, principalmente com o movimento, eles inflamam. Então a pessoa fica com uma inflamação terrível no pulso, que não consegue mais pegar quase nada, dependendo do grau de inflamação, obviamente. E ela tem que fazer cirurgia para retirar o retináculo dos extensores dos dedos, dos flexores dos dedos, para que você consiga voltar a ter um certo nível de movimento. Então, sendo sincero, para que uma pessoa usaria GH? Tem que ser meio doida. É pessoa que vai gastar um caminhão de dinheiro em uma droga que só vai piorar a saúde dela, só que na cabeça dela, ela acha que vai melhorar fisicamente por causa do uso desse GH. E na hora que você explica isso para a pessoa fica em negação. Qual que é a recomendação que geralmente a gente tem para uso de GH? Criança com problema de crescimento, distúrbio de crescimento, que eu lembre é esse mais 3, mas confesso que eu não estou lembrando dos outros 3 agora, dos outros 2 agora. Mas em relação aos atletas que usam isso, geralmente fisiculturistas, lembrando dos efeitos do GH, você tem o efeito dele de estimular os hormônios tireoidianos através da deiodinase tipo 2, você tem um efeito de diminuir o cortisol. Isso é outra coisa que eu tinha esquecido de falar. Quando o GH ele inibe a 11-beta-hidroxisteroide desdrogenase tipo 1 e diminui seu nível de cortisol,
se a pessoa pode achar legal ou bom que ela tenha menos cortisol do que o normal, porque geralmente a pessoa associa o cortisol com aquele hormônio de estresse que vai te deixar estressado, vai fazer catabolismo, etc, etc. Só que o cortisol, ele é extremamente fundamental para o funcionamento do seu sistema nervoso central. Então, ele tem uma ação neurológica muito importante para você ter uma manutenção da sua atenção ao longo do dia. Então, na hora que você diminuir ele a níveis infrafisiológicos, você pode ficar mais letárgico. E por que que um atleta, principalmente de fisiculturismo, usa isso? O que eu já vi do pessoal que usa isso com mais frequência é pessoa que está em fase de pré-contest, que é antes da competição. Então ela já ganhou ao longo do ano a massa muscular que ela gostaria de ganhar, e ela está numa fase de definição. Ela está com geralmente menos calorias do que ela deveria para tentar chegar no nível de definição. Então quando ela restringe a quantidade de calorias, você diminui a quantidade de leptina. Leptina no núcleo arqueado do hipotálamo, núcleo paraventricular, você tem a diminuição da secreção de quispeptina e GNRH, diminui a secreção de gonadotrofina. Então você vai ter uma menor secreção, uma menor produção de testosterona, FSH e LH. Junto com isso, você tem uma maior secreção de TRH e ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico. O ACTH, ele vai estimular o córtex da suprarrenal a produzir cortisol. Então a pessoa vai ficar com muito mais cortisol do que deveria para ela tentar manter o padrão glicêmico, porque ela está em restrição calórica. Junto com isso, com essa queda no aumento da grelina, queda da leptina e diminuição do TRH, você tem uma diminuição do TSH e tem uma diminuição da função tireoidiana. Então a pessoa vai estar com um hipotireoidismo subclínico, por assim dizer, porque ela vai estar restringindo a caloria. E lembra do que eu falei sobre os efeitos do GH? Ele estimula dehidrogenase tipo 2, então ela corrige em parte esse efeito da restrição calórica, então a pessoa pode ficar com os hormônios tireoidianos relativamente normais, e ela diminui a 11-beta-hidroxisteroide desdrogenase tipo 1, que vai diminuir o nível de cortisol, que diminui o catabolismo muscular. Mas isso é especificamente para um atleta de fisiculturismo em fase de pré-contest. Para ele, tem mais efeito benéfico do que efeito maléfico. Lembra, todos os efeitos maléficos que eu falei que vão acabar com a saúde, ele vai continuar tendo. Só que para ele, na opinião dele, para fazer o campeonato que ele vai fazer, tem mais efeito benéfico do que maléfico. Na minha opinião, não deveria usar, porque obviamente vai acabar muito mais com a saúde do que deveria. Só que, imagina se para um cara que está na alta performance da musculação, já tem quase tanto, tem mais malefício do que benefício, mas quase equilibrando. Imagina para uma pessoa que não está acostumada nem a fazer dieta e exercício direito. Não é indicado.